Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 19 de julho, quarta-feira, na 15ª semana do Tempo Comum. Esse dia de rezarmos com a intercessão de São José, pela providência material e espiritual, um dia de consagrarmos todo o nosso dia à escuta da palavra de Deus, mas também à intercessão de São José, que ele nos acompanhe ao longo de todo este dia. E eu quero lembrar que a nossa comunidade de Sementes do Verbo está um tempo forte de retiro com as nossas irmãs consagradas. Aqui no Brasil estão vivendo o retiro anual da vida consagrada. Então rezemos por esse tempo de escuta de Deus, pelas irmãs que se preparam para passos tão importantes, admissão na vida consagrada, votos temporários, votos perpétuos. E também teremos 7 irmãs que irão entrar na Ordem das Virgens Consagradas. Então, um tempo de graça para a nossa comunidade de Sementes do Verbo. E você que está nos acompanhando, você que é fiel diariamente, oferece ao Senhor as suas orações por essas irmãs que estão vivendo esse tempo de retiro e também a gratidão e ação de graça pelo dom da vida consagrada na nossa igreja. A primeira leitura de hoje que a igreja vai nos apresentar é tirada do livro do Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Então, nessa primeira leitura de hoje, nós percebemos aqui Moisés que é convidado a pastorear o rebanho no Monte Horebe. E, ao mesmo tempo, ele percebe a manifestação de Deus, ou seja, o Senhor o chama, se apresenta a ele diante da vocação que ele é dado a Moisés, e Moisés, que meio embaraçado, se vê incapaz de corresponder a esse chamado, né? Ele se vê incapaz de realizar essa missão que foi confiada. E aí o Senhor vai dizer a ele: eu estarei contigo. Ou seja, toda vocação, ela pode trazer dentro de si uma pequena confusão, uma incerteza dentro da alma, mas cabe a cada um de nós que é chamado a corresponder à vocação um coração confiante. Porque é isso que o Senhor vai dizer a Moisés: não temas, eu estarei contigo, diante da missão que eu estou lhe confiando. E o Senhor está confiando a ele um pastoreio, a cuidar de um rebanho, de um povo. E Moisés que vai, de fato, ter medo, né? Ele não se vê capaz disso. E muitas vezes, muitos de nós não nos vemos capazes de corresponder ao chamado de Deus, ou a missão que nos é confiada, ou o serviço que nos é confiado, ou o ministério que nos é confiado. Mas hoje o Senhor quer dizer a cada um de nós: não temas, eu estarei contigo, né? Sou eu que vou estar contigo, eu é que vou te conduzir. E é interessante percebermos aqui a fé de Moisés, que vai se deixar ser conduzido, né? Mesmo não compreendendo, ele de fato se deixa ser conduzido, ele entra nessa atitude de fé e nessa atitude de abandono. E essa é a mesma graça que eu quero pedir para cada um de nós, uma graça de abandono, uma graça de fé e uma graça de confiança diante do chamado do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 102. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim é o seu nome santo. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa toda a tua culpa e cura todos os teus males.
É Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. O Senhor realiza atos justos, fazendo justiça a todos os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos filhos de Israel. Ou seja, esse salmo de hoje o Senhor nos convida a bendizermos ao Senhor e a glorificarmos o seu nome, porque Ele é esse Deus que realiza maravilhas, que realiza as suas façanhas no meio de nós. E o salmista nos convida a não esquecermos os benefícios do Senhor, a não sermos filhos ingratos que não recordam primeiro a salvação de Deus em nossas vidas e que não faz memória das graças, da salvação do Senhor com cada um de nós. O Senhor é esse Deus que perdoa as nossas culpas, que perdoa as nossas faltas, que age com amor e com misericórdia, que tem compaixão de nós e que nos elege, nos convida a, de verdade, sermos verdadeiros profetas, discípulos e missionários, mesmo conhecendo a nossa condição fraca. Assim como Ele conhecia as fraquezas de Moisés e o Senhor enviou em missão, o Senhor também faz conosco, que o salmista vai nos lembrar isso, que devemos fazer confiança no Senhor, porque Ele faz confiança em cada um de nós. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. No Evangelho de hoje, o Senhor vai dizer a cada um de nós que o mais importante não é sermos sábios, doutores e inteligentes, porque aquilo que o Senhor escondeu aos sábios, Ele revelou aos pequeninos, àqueles que têm um coração pequeno, um coração humilde. E eu acho que é um evangelho propício para nós que estamos vivendo esse tempo forte de retiro, porque o Senhor nos pede esse coração pequeno. Não queiramos ser doutores, não queiramos ser sábios, inteligentes, mas ao contrário, peçamos esse coração bem pequeno que é capaz de compreender o mistério de Deus, que é capaz de entender a pedagogia que o Senhor tem para cada um de nós. As pessoas muito inteligentes muitas vezes são muito complicadas, e as pessoas mais simples são aquelas que compreendem os sinais, os mistérios de Deus. Então, que neste dia o Senhor nos dê esta graça de um coração pobre, mas um coração dócil à vontade de Deus, uma docilidade para compreender a sabedoria divina, para compreender os sinais do Senhor, e peçamos a Ele também esse coração filial, porque o próprio Evangelho vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, essa relação filial, essa relação de amor, o qual nós somos chamados a viver hoje para com Deus. Um coração de filha que escuta, a partir do coração de Deus, a sua vontade, a sua pedagogia, o seu mistério. E hoje nós temos como intercessão para cada um de nós, além de São José, por ser quarta-feira, hoje também é dia de São Serafim de Sarov. Então, pensamos na intercessão deste santo, que foi filho de um construtor e teve uma educação de classe média. Estudioso, quando rapaz, ele foi capaz de se candidatar a monge em Sarov, com o nome de Serafim, e passava os dias a estudar as escrituras e outros escritos da igreja. Ficou muito doente e acamado em 1780, e em 1783 continuou seus estudos, mesmo na cama, e recebeu várias aparições da Virgem Maria. Ele celebrava a missa diariamente, o que não era comum no seu tempo. Em 1794, ele se tornou, por 16 anos, um eremita na floresta, perto do monastério de Sarov. Em 1804, ele apanhou muito com o seu machado de ladrões que o deixaram perto de morrer. Ele se arrastou por horas até o mosteiro e ficou 5 meses se recuperando, e passou o resto de sua vida apoiado em uma bengala para caminhar. Ele viveu no topo de uma pedra e mais tarde numa cela construída por ele mesmo, com parede, sem janela, e ofereceu toda a sua vida sendo abade da abadia de Sarov. E ele passou 3 anos sem falar uma palavra, como autopenitência. Em 1832, ele recebeu uma visão da Virgem Maria que dizia para ele retornar ao seu mundo e oferecer aos outros o benefício de sua sabedoria.
Ele atraiu muitos seguidores e estudantes e passou a ser chamado de mestre e pai espiritual. Então, neste dia, peçamos a intercessão de São Serafim de Sarov, juntamente com ele, essa intimidade com a Virgem Maria, que possamos ter esse coração também íntimo de São José e da Virgem Maria, mas um coração íntimo também de Jesus, para que possamos ser verdadeiros filhos, verdadeiros homens e mulheres com o coração voltado ao coração de Deus. Tenhamos um belo dia e que Deus os abençoe.